Olá, amigas e amigos do Livro do Mundo, e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal de audiolivro, um lugar onde a magia das palavras e o poder da narrativa se encontram. Hoje estamos prestes a mergulhar nas páginas de um livro que pode transformar a sua vida de maneira que você nem imagina. Estou empolgado em apresentar a vocês Feelings is the Secret, de Neville Goddard. O verdadeiro tesouro nos levará a uma profunda autodescoberta da manifestação e o sentimento. Nele você encontrará palavras inspiradoras de Neville, um autor que desafiou as convenções e nos ensinou que a chave para criar a realidade que desejamos está em nossos sentimentos mais profundos. Se você já se perguntou por que alguns alcançam sucesso enquanto outros não, esse livro pode conter a resposta que você procura. É um livro rápido, mas você terá uma experiência única ao longo da gravação, pois exploraremos os conceitos fundamentais da manifestação e visualização e, acima de tudo, o poder do sentimento. Vamos aprender como nossas emoções podem moldar o mundo ao nosso redor e como podemos usar esse conhecimento para criar uma vida dos nossos sonhos. Então, antes de nós ouvirmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares, porque o YouTube não nos monetiza. O que me monetiza é o seu like e a visualização do vídeo até o final, e a sua inscrição. Isso que me incentiva a criar os vídeos. Desde já, te agradeço e já o meu muito obrigado por prestigiar o canal. Tá pronto? Então vamos nessa. Prefácio. Este livro trata da arte de realizar seu desejo. Ele apresenta o relato do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um pequeno livro, mas não insignificante. Há um tesouro nele, um caminho claramente definido para a realização de seus sonhos. Se fosse possível levar a convicção a outra pessoa por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, esse livro teria muitas vezes seu tamanho. No entanto, raramente é possível fazer isso por meio de declarações ou argumentos escritos, uma vez que o julgamento suspenso sempre parece plausível dizer que o autor foi desonesto ou diluído e, portanto, em sua evidência foi contaminada. Consequentemente, omitir propositalmente todos os argumentos e testemunhos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência, conforme revelada nesse livro. O sucesso pessoal se mostrará muito mais convincente que todos os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Neville. Introdução. Feelings is the Secret. O segredo é o sentimento. De Neville Goddard. Nesse volume, Neville conseguiu descrever como, por meio de nossa imaginação e de nossos sentimentos, moldamos conscientemente ou inconscientemente as circunstâncias externas em harmonia com a nossa natureza interior. Aqui ele nos deu uma fórmula simples para realizarmos nossos desejos. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Eclesiastes 12:12. Aquele que quiser se aperfeiçoar em qualquer arte que seja, que se dedique à leitura de alguma obra segura e obra certa e segura sobre a sua arte, muitas vezes, pois ler muitos livros sobre a sua arte produz uma confusão do aprendizado, diz o velho ditado. Capítulo 1. A lei e sua operação. A lei e seu funcionamento. O mundo é tudo o que há nele, é a consciência condicionada do homem objetivada. A consciência é a causa, bem como a substância do mundo inteiro. Portanto, é para a consciência que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência é o método de operar essa lei, permitirão que você realize tudo o que você deseja na vida. Munido de um conhecimento prático dessa lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Para fins de clareza, essa realidade pode ser comparada ao riacho, que é dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para operar de uma forma inteligente a lei da consciência, é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal, é seletivo, enquanto o subconsciente
é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe as ideias e dá forma e expressão a elas. Por essa lei, o primeiro conceber uma ideia e depois imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir da consciência. E sem essa sequência, não há nada a ser feito. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo que é impresso nele. O subconsciente não cria ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente sente que são verdadeiras e, de alguma forma, conhecida apenas pela mesma, objetiva, as ideias aceitas. Portanto, por meio do seu poder de imaginar e sentir e a sua liberdade de escolher a ideia que irá alimentar, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado por meio de controle das suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino, ou útero da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele contempla um sentimento como um fato existente em si mesmo e, com a base nessa suposição, passa a expressá-lo. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue seu curso como um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas uma vez sentida, ela seja boa, ruim ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente a estados indesejáveis. O controle do sentimento não significa restringir ou suprimir seus sentimentos, mas sim disciplinar-se para imaginar e ter em mente apenas os sentimentos que contribuam para a sua felicidade. O controle do sentimento é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca nutra um sentimento indesejável, nem pense com simpatia em algo errado, de qualquer forma. Não fique pensando na imperfeição em si mesmo ou dos outros. Fazer isso é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que seja feito a você, não sinta que foi feito a você ou a outra pessoa. Essa é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento causa uma impressão no subconsciente e, a menos que seja contrabalançado com um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. O dominante dentre os dois sentimentos é aquele que é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu serei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou. Eu sou mais forte do que eu não sou. E que o que você sente sempre domina. O que você sente que gostaria de ser sempre domina o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez do estado que não é. A sensação dá origem à manifestação e é a base sobre a qual se apoia toda a manifestação. Tenha cuidado com os seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e o mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e carrega marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Sentir-se intensamente em relação a um erro, sem expressar esse sentimento, é o início de uma doença, um mal-estar, tanto do corpo quanto no ambiente. Não alimente o sentimento de arrependimento ou fracasso, pois a frustração ou o distanciamento do seu objetivo resulta em doença. Pense como um sentimento apenas no estado que você deseja alcançar. Sentir a realidade no estado buscado. Viver e agir com base nessa convicção
é o caminho para todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são provocadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, portanto, é um controle reflexivo da operação do subconsciente, ou seja, o controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou acidente não é responsável pelas coisas que acontecem com você, e nem o destino predestinado. O autor, em sua fortuna ou infortúnio, suas impressões subconscientes determinam as condições no seu mundo. O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz acepção a pessoas. O subconsciente não está preocupado com a verdade ou falsidade dos sentimentos. Ele sempre aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro. O sentimento é a ascensão do subconsciente à verdade daquilo que é declarado como verdadeiro. Devido a essa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conhecer ou conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode levar e deve objetivar. Os seus sentimentos criam um padrão a partir do qual o seu mundo é moldado, e uma mudança do sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa expressar o que lhe foi impresso. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a elaborar as formas de expressão. Ele aceita o sentimento que lhe foi impresso. O seu sentimento é como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzir no mundo externo o objetivo, a semelhança exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem. Ele as retrata até o último detalhe, seja benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente ao estado desejável, você deve assumir o sentimento que teria se tivesse realizado o seu desejo. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. A forma de expressão ou de dificuldades envolvidas não devem ser consideradas por você. Pensar com o sentimento em qualquer estado o impressiona no subconsciente. Portanto, se você se concentrar em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua própria natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como o seu pedido e passa a produzi-los no seu mundo exterior. O subconsciente é o útero da criação. Ele recebe a ideia para si mesmo por meio dos seus sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia recebida, mas sempre se dá forma. Portanto, o subconsciente retrata a ideia e a imagem e a semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve deduzir que a relação seja de um servo com um mestre, como era concebido antigamente. Os profetas antigos o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo o personificou como uma mulher e disse: a mulher deve se sujeitar ao homem em tudo. O subconsciente, de fato, serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. Entretanto, o subconsciente tem uma aversão distinta para a compulsão e responde mais à persuasão do que ao comando. Consequentemente, ele se assemelha mais a uma esposa amada do que ao seu servo. O marido é o cabeça da mulher. Efésios 5. Pode não ser verdade para o homem e a mulher em seu relacionamento terreno, mas é verdade para o consciente e o subconsciente, ou aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu: este é um grande mistério. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, e os dois serão uma só carne. É simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisível, mas, por causa da criação, parece estar dividida em duas. O aspecto consciente, objetivo ou masculino, é realmente a cabeça e domina o aspecto subconsciente, subjetivo ou feminino. Entretanto, essa liderança não é do tirano, mas do amante. Portanto, ao assumir o sentimento que queira seria seu se você já tivesse de posse do seu objetivo, o subconsciente é levado a construir a semelhança exata de sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente.
até que você assuma o sentimento de sua realidade. Pois somente por meio do sentimento uma ideia é aceita subconscientemente, e somente por meio dessa aceitação subconsciente ela é expressa. É mais fácil atribuir seu sentimento aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem seu sentimento. Entretanto, é eternamente verdade que o exterior espelha o interior, como dentro, assim fora. O homem não pode receber nada a menos que lhe seja dado do céu, e o reino dos céus está dentro de você. Nada vem de fora, todas as coisas vêm de dentro do subconsciente. É impossível para você ver além do conteúdo de sua consciência. Seu mundo, em todos os detalhes, é a sua consciência objetivada. Os estados objetivos são testemunhas das impressões subconscientes. Uma mudança na impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdadeiro aquilo que você sente como verdadeiro. E como a criação é resultado de impressões subconscientes, você, por meio do seu sentimento, determina a criação. Você já é aquilo que deseja ser. E sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual você não vê isso. Buscar no exterior aquilo que você não sente é buscar em vão, pois nunca encontraremos aquilo que queremos. Encontramos apenas aquilo que somos. Em resumo, você expressa e tem somente aquilo que você tem consciência de ser ou possuir. Aquele que tem é dado. Negar a evidência dos sentidos é apropriado ao sentimento do desejo realizado, é o caminho para realizar o seu desejo. O domínio do autocontrole dos seus pensamentos e sentimentos é uma maior conquista. Entretanto, até que o autocontrole perfeito seja alcançado, de modo que, apesar das aparências, você sinta tudo o que deseja sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a alcançar os estados desejados. Essas são as duas portas de entrada para o subconsciente. Capítulo 2. O sono. O sono, a vida que ocupa 1/3 de nossa permanência na Terra. O sono é a porta natural para o subconsciente. Portanto, é com o sono que estamos nos preocupando agora. 2/3 do consciente de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que damos ao sono. Nessa compreensão, o nosso prazer com o sono tem a oferecer e nos fará, noite após noite, a partir dele, como se estivesse marcando um encontro com uma amante, em um sonho, em uma visão à noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecido na cama, então ele abre os ouvidos do homem e sela a sua instrução. Jó 33. É o sono da oração, um estado semelhante ao sono, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesse estado, o consciente e o subconsciente são criativamente unidos. O homem e a mulher tornam-se uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente se afasta do mundo dos sentidos para buscar a sua amante, o subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não deseja mudar ao estado de consciente de vigília, mas o ama como ele é e reproduz fielmente sua semelhança no mundo exterior. Da forma, as condições e os eventos da vida são seus filhos formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança do seu sentimento mais íntimo para que possam revelá-lo a si mesmo. Como no céu, assim como na terra, como no subconsciente, assim na terra, o que quer que você tenha na consciência enquanto dorme é medida em sua expressão nos 2/3 da vida na terra em um estado de vigília. Nada o impede de realizar o seu objetivo. Não é de ser o fato de não sentir o que já é aquilo que deseja ser, ou que já é o que deseja ser, ou que já possui o que está buscando. Seu subconsciente dá forma a seus desejos somente quando você sente que o seu desejo foi realizado. A inconsciência do sono é um estado normal do subconsciente, porque todas as coisas vêm de dentro de você mesmo e sua concepção de si determina o que vem.
Você deve sentir o desejo realizado antes de cair no sono. Você nunca tira das profundezas de si mesmo aquilo que deseja. Você sempre tira aquilo que você é. E você é aquilo que sente que é, assim como aquilo que sente que é verdadeiro para os outros. Para ser realizado, então, o desejo deve ser resolvido no sentimento de ser e ter e testemunhar o estado desejado. Isso é feito ao assumir o sentimento do desejo realizado. Os sentimentos que surgem em resposta à pergunta: como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado? É o sentimento que deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa para dormir. Você deve ter a consciência de ser ou ter aquilo que deseja ter antes de cair no sono. Uma vez dormindo, o homem não tem a liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado pelo seu último conceito do eu acordado. Portanto, ele deve sempre assumir o sentimento de realização e satisfação antes de se recolher para dormir. Vinde perante a mim com cânticos e ações de graça. Entre em suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Seu estado de espírito antes de dormir define o seu estado de consciência ao entrar na presença do seu amante eterno, o subconsciente. Ela o vê como você se sente. Se, ao se preparar para dormir, você assumir e mantiver a consciência do sucesso, sentindo que sou bem-sucedido, você deve ser bem-sucedido. Deite-se de costa com a cabeça nivelada ao nível do corpo e sinta como se estivesse de posse do seu desejo e relaxe calmamente até a inconsciência. Aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. No entanto, ele dá sono aos seus amados. O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual a mente consciente se desperta e passa para se unir criativamente ao subconsciente. O sono oculta o ato criativo, enquanto o mundo objetivo o revela. Durante o sono, o homem pressiona o subconsciente com a sua concepção de si mesmo. Que descrição mais bela desse romance entre o subconsciente e o consciente existe no que a contada na canção de Salomão. De noite me deito, busquei aquele a quem a minha alma ama. Encontrei aquele que minha alma ama. Eu o segurei, eu o deixei ir, até que o levei para a casa da minha mãe e ao quarto daquela que me concebeu. Ao se preparar para dormir, você se sente no estado do desejo atendido, pois depois relaxa na inconsciência. Seu desejo realizado é aquele que você procura. À noite em sua cama, você busca o sentimento do desejo realizado para poder levá-lo consigo à câmara da mulher que o concebeu, para o sono ou para o subconsciente que lhe deu forma, para que o seu desejo também possa se expressar. Essa é a maneira de descobrir e conduzir seu desejo para o subconsciente. Sinta-se no estado do desejo realizado e adormeça calmamente. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, de ter, testemunhar aquilo que você deseja possuir e ver manifestado. Nunca vai dormir se sentindo desanimado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, o vê como você acredita que é, e seja bom, ruim ou indiferente. O subconsciente incorporará fielmente sua crença. Assim como você se sente, você também a impressiona. É ela a amante perfeita, dá forma às suas impressões e retrata como filhos do seu amado. Você é totalmente bela, meu amor. Não há mancha alguma em você. É a atitude mental a ser adotada antes de cair no sono. Desconsidere as aparências e sinta que as coisas são como você deseja que elas sejam, pois ele chama as coisas que não são vistas como se fosse e o invisível se torna visível. Assumir o sentimento de satisfação é criar condições que espelharão a satisfação. Os sinais seguem, eles não precedem. A forma de que você é seguirá a consciência de que você é, não a perceberá. Você é um eterno sonhador que sonha sonhos não internos. Seus sonhos tomam forma quando você assume o sentimento de realidade deles. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, comece a imaginar estados além das experiências do passado. O que você quer que a mente do homem possa imaginar, o homem pode realizar.
Todos os estados visíveis objetivos foram primeiramente estados invisíveis e subjetivos, E você os tornou visíveis a assumir o sentimento da sua realidade. O processo criativo é primeiro imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude a concepção dele. Assim como é dentro, é fora. As nações, como as pessoas, são apenas o que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema, não importa onde ele esteja, não importa a quem diga a respeito, você não tem ninguém para mudar a não ser você mesmo. E você não tem nem oponente, nem ajudante para realizar a mudança em si mesmo. Você não tem nada a fazer além de convencer da realidade daquilo que deseja ver manifestado. Assim que conseguir se convencer da realidade do estado desejado, os resultados virão para confirmar a sua crença fixa. Você nunca sugere a outra pessoa o estado que deseja que ela expresse. Em vez disso, você se convence de que ele já é aquilo que você deseja que ele seja. A realização do seu desejo é alcançada ao assumir o sentimento que seu desejo foi realizado. Você não pode fracassar a menos que você não consiga convencer da realidade o seu desejo. A mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Todas as noites ao cair no sono, sinta-se satisfeito e imaculado, pois seu amante subjetivo sempre forma o mundo objetivo e a imagem é a semelhança de sua concepção dele, a concepção definida por seu sentimento. Os 2/3 de sua vida na Terra, em vigília, sempre corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes. As ações e os eventos do dia são efeitos, não são causas. O livre-arbítrio é apenas livre escolha. Você escolhe hoje a quem servir e a liberdade de escolher o tipo de humor que você assume. Mas a expressão do estado do espírito é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas por meio do sentimento do homem e, de uma forma conhecida, apenas por ele mesmo, dá forma e expressão às impressões. As ações do homem são determinadas por sua impressão subconsciente, sua ilusão de livre-arbítrio, sua crença e liberdade de ação não passa de ignorância das causas que o fazem agir. Ele se considera livre porque se esqueceu do vínculo entre ele e o evento. O homem acordado está sob compulsão para expressar suas impressões subconscientes. Se o passado ele se impressionou de forma imprudente, então que ele comece a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois somente assim ele mudará o mundo. Não perca um momento sequer se lamentando, pois pensar com o sentimento nos erros do passado é se reinfectar. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Afaste das aparências e assuma o sentimento que deveria ser se fosse o que você deseja ser. Sentir num estado produz esse estado. O papel que você desempenha no cenário mundial é determinado pela sua concepção de si mesmo. Ao sentir seu desejo realizado, é relaxar tranquilamente no sono. Você se coloca em papel de estrela a ser desempenhado na manhã na Terra. Enquanto você dorme, você é ensaiado e instruído em seu papel. A aceitação do fim automaticamente determina os meios de realização. Não se engane com isso. Se, ao se preparar para dormir, você não se sentir conscientemente no estado do desejo atendido, então levará consigo para o quarto daquela que o concebeu a soma de todas as reações e sentimentos do dia acordado e, enquanto estiver dormindo, será instruído sobre a maneira pela qual eles serão expressos amanhã. Você se levantará acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia são predeterminados pelo seu conceito de si mesmo enquanto dormia. A única liberdade, então, é a liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e reagir ao drama do dia, mas o drama, as ações, os eventos e as circunstâncias do dia que já foram determinados, a menos que você defina conscientemente e propositalmente a atitude mental com a qual vai dormir. Inconscientemente, você vai dormir com a atitude mental composta com todos os sentimentos e reação do dia. Toda reação causa uma impressão subconsciente e, a menos que você
a neutralize por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa da ação futura. As ideias envolvidas e os sentimentos são ações criativas. Use seu direito divino com sabedoria. Por meio de sua capacidade de pensar e sentir, você tem o domínio sobre a criação. Enquanto você estiver acordado, você é o jardineiro, selecionando sementes para o seu jardim. Mas se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ele permanecerá sozinho. Mas, se morrer, produzirá muitos frutos. O conceito que você tem de si mesmo ao adormecer é a semente que você joga no solo do subconsciente. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz obriga o surgimento de condições e eventos do seu mundo que confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você absorve com o sentimento traz para fora com sua condição, ação ou objeto no espaço. Portanto, durma com o sentimento desejado, assim como na consciência, assim o será na terra. Capítulo 3. A oração. A oração, assim como o sono, também é uma entrada para o subconsciente. Quando você orar, entre no seu quarto e, depois de fechar a porta, ore ao seu Pai, que está em segredo. E seu Pai, que está em segredo, o recompensará abertamente. A oração é uma ilusão de sono, que diminui a impressão do mundo exterior e torna a mente mais receptiva às sugestões do interior. As sugestões internas. A mente, em oração, está em um estado de relaxamento e receptividade, semelhante à sensação alcançada pouco antes de cair no sono. A oração não é tanto o que você pede, mas como você se prepara para recebê-la. Tudo o que você desejar quando orar, acredite que já recebeu e você o terá. A única condição necessária é que você acredite em suas orações já realizadas. Sua oração deve ser atendida se você assumir o sentimento que seria o seu e já estivesse de posse do seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como fato consumado, o subconsciente encontra os meios para sua realização. Para orar com sucesso, então você deve ceder ao desejo de sentir o desejo realizado. O homem perfeitamente disciplinado está sempre em sintonia com o desejo como um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que as ideias e os sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto os objetos no espaço. Portanto, ele nunca nutre um sentimento que não contribua para a sua felicidade, pois os sentimentos são as causas das ações e as circunstâncias da vida. Por outro lado, o homem disciplinado acha difícil acreditar naquilo que é negado pelos sentidos e, geralmente, aceita ou rejeita apenas com base em aparências dos sentidos. Devido a essa tendência de confiar nas evidências dos sentidos, é necessário excluí-los antes de começar a orar, antes de tentar sentir aquilo que eles negam. Sempre que você estiver nesse estado de espírito, eu gostaria, mas não posso. Quanto mais você tenta, menos você consegue de ceder ao desejo. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre atrai aquilo que você tem consciência de ser. A oração é a arte de assumir a sensação de ser aquilo que você deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência do seu desejo, todo esforço consciente para neutralizar essa ação é inútil e tende a identificar a sugestão. A oração é a arte de ceder ao desejo e não forçar o desejo. Sempre que seus sentimentos estiverem em conflito com seu desejo, o sentimento será o vencedor. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser feita sem esforço, na tentativa de fixar uma atitude mental que é negada pelos sentidos. O esforço é fatal. Para ceder com sucesso ao desejo como um fato realizado, é preciso criar um estado passivo, um tipo de devaneio ou reflexão mediativa, semelhante ao sentimento que precede o sono. Nesse estado de relaxamento, a mente se desvia do mundo objetivo e sente facilmente a realidade do estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e é capaz de mover ou abrir os olhos, mas não tem vontade de fazer isso. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar uma cadeira confortável ou uma cama.
Se estiver em uma cama, deite-se de costa com a cabeça no mesmo nível do corpo. Feche os olhos e imagine que está com sono. Sinta que estou com sono, com muito sono, com muito sono. Em pouco tempo, uma sensação de distância acompanhada de uma lassidão geral e da perda do seu desejo de se mover. Você sente um repouso agradável e confortável e não se sente incluído a mudar de posição, embora em outra circunstância você não estaria nem um pouco confortável. Quando esse estado passivo é alcançado, imagine que realizou seu desejo, não como ele foi realizado, mas simplesmente o desejo realizado. Imagine em forma de imagem o que você deseja alcançar na vida. Depois, sinta-se como já tivesse ou alcançado. Os pensamentos produzem pequenos movimentos de fala. Eles podem ser ouvidos no estado passivo da oração, com pronunciamentos vindo de fora. Entretanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo realizado. Tudo o que você pode precisar e desejar já é seu. Não se precisa de um ajudante para fazer isso, pois é seu agora. Faça com que seus desejos se tornem realidade, imaginando e sentindo seu desejo realizado. Quando o fim é aceito, você torna totalmente indiferente em relação a um possível fracasso, pois a aceitação do fim determina os meios para esse fim. Quando você sai do momento de oração, é como se fosse mostrado o final feliz e bem-sucedido de uma peça, embora não tenha sido mostrado como esse fim foi alcançado. Entretanto, testemunhando o final, independente de qualquer sequência anticlimática, você permanece calmo e seguro com o conhecimento de que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4. Sentimento do Espírito. Não faça por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Entre no Espírito no estado desejado, assumindo o sentimento que seria seu se você já fosse o que deseja ser. Ao captar o sentimento do estado desejado, você se livra de todo o esforço de torná-lo realidade, pois ele já é assim. Há um sentimento definido associado a cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado, assumindo o sentimento que seria com o seu se já tivesse de posse da coisa que deseja, e seu desejo se tornará objetivo. Fé é sentimento. De acordo com sua fé, sentimento, seja para você. Você nunca atrai aquilo que deseja, mas sempre aquilo que você é. Como o homem é, ele também é. Como um homem é, assim como ele vê. Aquele que tem será dado. A quem não tem, lhe será tirado. Aquilo que você sente que é, você é. Ele é dado aquilo que você é. Portanto, assuma um sentimento que seria seu se já tivesse de posse do seu desejo. E o seu desejo deve ser realizado. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Tende em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ao qual, sendo em forma de Deus, não julgou ser roubo ser igual a Deus. Você é aquilo que acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Aquele que crê em mim, também as obras que eu faço deveria ser. Aquele que crê como eu creio, as obras que eu faço também o fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. É natural fazer as obras daquele que você acredita ser. Portanto, viva com o sentimento de ser aquele que você quer ser e o que você será. Quando um homem acredita no valor do conselho que lhe foi dado e o aplica, ele estabelece dentro de si a realidade do sucesso.